Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, véspera de feriadão. Feriado amanhã e o final de semana pela frente. Bom, dupla Grenal, uns jogos aí de sábado e domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter na terça-feira teve aquela jogo extremamente difícil, vitória no finalzinho da partida, né? Ou seja, mas venceu e agora tem esse grande jogo, horário diferenciado, 11 horas da manhã, no domingo, né, contra o Flamengo. E o Grêmio no sábado também contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, e o Grêmio envolvido aí com a recuperação de jogadores para que possa pelo menos ter um time mais perto dos titulares para esse jogo contra o Cruzeiro. Ou seja, os dois, né, que estão oriundos aí, o ano passado se encontraram pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão e também pelas plataformas digitais. Você tem aí o Facebook da Rede Sul de Televisão e também o youtuber da Overgore. É importante que vá lá, se inscreva, compartilhe, né? E você assiste a hora que quiser, que fica melhor para você, ou ao vivo, ou depois, né? Como ficar melhor aí para que você nos acompanhe aqui através do youtuber da Overgore. Também estamos aí, olha só, na TV Adesso, lá de Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, e a Adesso TV está na TV, a cabo e nas plataformas de streaming. Nas operadoras Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Guigo TV de São Paulo no canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, no canal 117, na CDN TV, todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas da Box Brasil Play, canal 25, na Soul TV, canal 70, e também estamos aí na TV Mais, da operadora Tubarão, diversas cidades, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Ou seja, Canoas, Charqueados, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e também pelo sinal da NET, pela Tubarão, e também a Rede Sul através da nossa Rede Sul. Nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí, São Leopoldo. Bom, se está conosco aí o nosso Dois Toques, da melhor maneira de ficar para você. Nosso Dois Toques... também, não esquecendo, né? Você tem aí o Instagram da Rede Sul para acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol especificamente aí, né, do nosso futebol gaúcho, dupla Grenal, ou seja, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Inter também, né? Tem mais uma competição que é a Libertadores da América, jogo que ele venceu com dificuldades aí, né, na última terça-feira no Beira-Rio. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal. Um abraço aí, nosso amigo presidente, conselheiro do Inter, Colorado, o presidente da Simmer também da Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha a todos nós, né? 110 anos irá completar o GBUX esse ano. Então, o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques para o Senai, olha que está sempre lhe proporcionando cursos de graduação tecnológica para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397. Inscreva-se em senairs.org.br. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai, inscreva-se em senairs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, estará esse ano de volta, né? A Copinha, a Copa Gaúcha, que terá homenagem aí ao Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, leva o nome esse ano da Copa Gaúcha Copinha. E também se preparando para estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, onde se manteve o São José. O São José que estará completando esse ano também 110 anos, é o que eu tenho dito, é coincidência. Mesmo dia, mês e ano, né, de GBUX e São José completando aí aos 110 anos. Então, será, sem sombra de dúvidas, uma festa dobrada. Bom, nosso Dois Toques de hoje, para projetarmos a rodada do final de semana, eu sei que tem gente aqui que vai querer falar do jogo de terça-feira também, né? Mas vamos lá, é o Internacional e Grêmio vivendo agora aí, o Internacional que tem também a Libertadores, e Copa do Brasil, na outra semana teremos os jogos de volta aí pela Copa do Brasil. Que comigo literalmente fardado, olha aí, ó, tá fardado, ó.
Marco Antônio Fumagalli, conselheiro gremista, dando a honra e o prazer de estar aqui. Também nos dando a honra e o prazer, o colorado Keller Kloss e o polêmico, o irreverente Ângelo Garbassi. Eu sei que tu vai querer falar do jogo de terça-feira, então já fala aí. Sim. Nem? É isso que tu quer, né? Tu já chegou, ontem tu não veio o programa, estava impossibilitado, né? Então hoje, aí ele me liga, não, eu quero começar a falar, mas o jogo foi terça, agora nós vamos projetar o jogo pro final de semana. Mas ele quer falar do jogo de terça, então tá, vamos te ouvir. Sim, mas então. eu vou falar o Estamos seguinte. te ouvindo. Vou falar o seguinte, em primeiro lugar, o Internacional enfrentou um time da segunda linha do campeonato venezuelano. Sexto colocado do campeonato venezuelano. Sexto colocado. Então caiu, era o vice-líder. É sexto colocado do campeonato venezuelano. Uma vergonha. O que interessa é a vitória, mas é uma vergonha. Por que eu digo? Porque, e eu vou dizer uma coisa, e acredito no treinador Mano Menezes e sempre defendi a permanência dele. Mas o Internacional está no 4º mês do ano e nós não vemos um padrão de jogo. Nós vemos um espírito de luta, de garra, de correria. Isso também Caxias, Juventude podem fazer. Agora, um time que está disputando o Campeonato Brasileiro, com pretensões de ir adiante na Libertadores, com um meio de campo desse que eu acredito que nem na Ponte Preta jogaria, Baralhos e Jone, meio de campo de segunda, terceira linha, que não poderiam estar vestindo a camiseta do Internacional. Esta é a direção do Internacional. E o senhor Alessandro Barcelos, presidente, que vai ter eleição no final do ano, acho que nem para porteiro ele ganharia eleição no Internacional. De tanta vergonha do que ele está fazendo. Esse homem, não sei como é que chegou à presidência do Internacional. Me pergunto na rua, e hoje ainda eleito pelos associados. Olha aqui, e outra coisa que te pergunto, me perguntaram hoje na rua, e confesso no a shopping? mim... No shopping Guatemi, e eu vou dizer uma coisa, me perguntaram e eu não soube dar a resposta. Me perguntaram quem é o vice de futebol do Internacional. E eu não sei ainda, não sei. É um inexpressivo, um insignificante, e esse é o Internacional. O Internacional, eu digo para todos, não chegará a lugar nenhum esse ano e devem rezar se ele conseguir uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Porque esse time do Internacional aqui não convence de jeito nenhum a torcida. E a torcida fica com o coração na mão, porque não sabe qual é um time certo do Internacional, não existe um padrão definido, nunca se sabe o que será e... como já foi dito aqui no programa e pelo próprio apresentador, que é contra a patriar jogadores que estão no exterior, repatriar jogadores no exterior, Luiz Adriano não deu resposta. Sinceramente, com toda a franqueza, o alemão para ficar no banco do Luiz Adriano não é justo. Não é justo. E o Luiz Adriano, sabe quando é que deveria entrar por causa das condições físicas? Num jogo que tivesse engrossado no segundo tempo, aos 28, e aí ele poderia dar 17 minutos de campo. Não dá. Então, não sei aonde o Internacional vai chegar. Essa tragédia toda, Keller, tu tá nessa linha dessa tragédia toda aí? Desse jeito fecha o Beira-Rio, então. Hein? Cadu, eu vou te pedir licença para apresentar meus parabéns ao Guarani Futebol Clube de Bagé, do qual eu sou conselheiro. Opa! E mandar meu abraço ao presidente Tato Moreira, que hoje está completando 116 anos. Está tendo um jantar festivo, então meus parabéns. Lá eu fardei lá com o Branco e com o Luiz Fernando Rosa Flores. Fardei, porque jogar eles é que jogavam. Né? Só fardar já está no currículo. Só fardar com essas duas feras aí vale no currículo. Né? Então é uma nosso abraço também. Parabéns aí. Então, eu queria fazer essa homenagem aí ao Guarani Futebol Clube, o único bicampeão do interior. É verdade. Eu acho que ele te dá mais satisfação do que o Inter. Olha, neste momento. Na estreia da Série A2, nós ganhamos 1-0 do São Gabriel no domingo agora. Então, né? Queremos subir novamente. Subimos, né? Caímos de novo, mas o trabalho está sendo bem feito lá. Mas a questão, o Garbassi tem razão em vários pontos. Em algumas coisas. Não faz isso. Não, mas vários pontos tem razão. Nós não acertamos ainda. Não que tenha sido assim uma tragédia, mas o nosso meio-campo ainda, o Mano Menezes não conseguiu acertar.
se perdeu o entrosamento. Uma das coisas que eu acho que, de certo modo, também abateu um pouco foi porque o Grêmio estava vindo de uma segunda, da Série B, da segunda divisão, né? E tinha que remontar o time. Então havia quase que uma certeza que o Internacional ia ganhar o Campeonato Gaúcho. Era o favorito. Era o favorito. Sim, e isso deu uma certa soberba. Não vou dizer que deu um salto alto, mas deu um saltinho. Tá? E aí o que aconteceu? Perdeu a Liga. Futebol tem aquilo, né? E a Liga, o meio-campo ali, não acertou até agora, não consegue acertar uma transição rápida no meio-campo e não há uma sincronia com os primeiros volantes, vamos dizer assim, e os meio-atacantes, que ali é fundamental, tem que haver aquele entrosamento, e não há. Então só tem atacantes com velocidade, né? E aí eu também fecho a questão do alemão, que saiu por decreto, umas coisas que não tem sentido. O próprio Internacional tem um histórico, da Maravilha foi nosso centroavante, tropeçava na bola, mas fazia gol. E outro exemplo mais, e aí que vem de repente alguém botou lá uma bola preta lá para o alemão no início do ano, que não podia ser porque ele não tem base, porque... Sim, mas há pouco tempo nós revelamos o Leandro Damião, que não tinha base também, e é um dos goleadores da história internacional. Da história recente nem se fala, né? Fez mais de 100 e tantos gols. Então, gente, não dá. Enquanto o jogador está produzindo, tem que deixar o cara jogar. Outra coisa, a gente vê quando entra essa gurizada, eu digo quando fala dos repatriados, né? Luiz Adriano, realmente, ele é um jogador de categoria, só que é o seguinte, né? Ele entrou e não correspondeu até agora, diferentemente... Aí, bom, pode se questionar, mas o esquema tático. O esquema tático, por exemplo, do Internacional, isola o centroavante, né? E ele não tem rendido nisso aí. Bom, se é o esquema tático, então eu teria que trocar, adequar, porque se nós olharmos, por exemplo, o Grêmio trouxe o Luizito Soares, que também é da mesma idade, né? Só que no esquema tático ele encaixou, ele participa de todo o jogo, ele participa, ele se entrega, pode até faltar lá pelas tantas, né, pela idade já que ele tem, de não ter o mesmo rendimento os 90 minutos, mas é um jogador que entrega muito. E por quê? Porque houve o entrosamento. Agora, o Luiz Adriano não acertou. E quando depende dele, exclusivamente dele, ele tem perdido muitos gols. E aí entra a questão, o alemão entra lá e joga 10 minutos e faz o gol. Joga 7 minutos e faz gol. Então é o seguinte, entrou o Luca, por exemplo, o gol lá contra o Independiente. Né? Se não fosse aquela... O Internacional deve esses 4 pontos ao Luca, né? Ele teve a participação lá no gol do Independiente e no jogo de terça-feira também no gol do alemão. Mas aí é que entra, às vezes é o seguinte, o jogador tem mais categoria e tal, mas tu precisa da força física. Quando tu tem que ter uma cota para jogador já mais rodado. Jogador que já está numa descendente, tu não pode ter todo o time numa descendente. Aí tu começa a encher de jogador mais veterano, vai ter problema, não vai conseguir sustentar. E o Internacional, então, está com essas duas dificuldades. Primeira, essa. O Mano, agora, recentemente, a primeira seria a questão um pouco emocional, que se achou que ia ganhar tranquilamente o Gauchão e o Grêmio teve a sorte e a habilidade dos seus dirigentes de montar um time e o Renato conseguiu encaixar razoavelmente esse time e tem produzido bem, pelo menos para o nível de Gauchão, que enfrentou até agora, e Copa do Brasil que começou, enfim. Tá, e o esporte coletivo é assim, conforme vem os resultados, vai dando mais segurança e começa a encorpar o time. E é o que não aconteceu com o Internacional, foi ao contrário, porque os resultados começaram a não vir, no Gauchão, talvez até porque aquela questão, vamos colocar jogadores para experimentar, enfim, vamos testar, e na hora que a gente colocar o time vai render. E não aconteceu, infelizmente. E agora se detectou claramente, o meio-campo tem um problema sério. Nós não estamos conseguindo fazer esse entrosamento do meio-campo. Se quer jogar com jogador de velocidade à frente, porém, esta saída de bola
nós não temos com o Baralhas, não temos a qualidade na saída de bola. Não tem qualidade de passe. Não tem, exato. E aí que começa a dificuldade para fazer essa transição. Tá? E aí colocou, por exemplo, assim, o exemplo clássico do Grenal, colocou dois meio-campos que não marcam praticamente ninguém, que era o Depena e o Alan Patrick. Exatamente o contrário que o Grêmio joga com 5 no meio-campo sempre. Tá? 5 mais os alas que sobem. O Grêmio também não joga com dois. Não são dois volantes. Eu quero dizer que perdeu o Grenal e deu mais insegurança. Pela segurança, agora pela questão, porque o Vila Sante tem reserva. O Vila Sante agora sofreu uma fratura, vai ficar um bom tempo afastado aí, né? Exatamente naquela jogo contra o Santos, até onde o Kahneman acabou lesionando o jogador. Mas quem são? É PP e Carbacho. A titularidade é com PP e Carbacho. Não é um volante de tanta marcação, os dois. Bom, mas o Grêmio é uma situação diferente também, né? Parece que a preocupação do Grêmio é mais com os jogadores lesionados, o departamento médico não tem essa preocupação. Médico. Mas eu vejo, olha, depois a gente vai discutir, eu vejo da mesma maneira, que o Grêmio está tendo, né, aquela fato de ter ganho jogos, ter ganho o hexacampeonato, embora o Grêmio é um time em formação. O Inter se dizia lá atrás, quando terminou o ano, que é um time que precisava, tinha mais do que a base, precisava de algumas contratações pontuais, né? Mas o Grêmio também vai ser um time mais exigido aí a partir da... Vamos ver com esse jogo com o Cruzeiro. Esse jogo com o Cruzeiro vai ser um jogo extremamente complicado. Eu acho que nós falávamos antes aqui, os nossos clubes, os dois, usar aquela expressão do Cudê, a gente está com o elenco curto. O Grêmio está em formação e o Internacional também, pelo meu ponto de vista, também precisa de repor alguma coisa, né? Então não encaixou ainda, o Internacional não encaixou. E o Grêmio está encaixado, mas com essas lesões preocupa um pouco, porque o time tem jogado desfalcado, né? O jogo contra o Santos, o Grêmio tinha vários desfalques, né? Mas essa questão dos reforços, o Calé foi o vice-presidente de futebol do Grêmio na coletiva na terça-feira à tarde, ele foi bem categórico. O Grêmio terá isso aí até a metade do ano. Não tem, a questão financeira não permite mais que o Grêmio faça as contratações. Eu acho até que o Grêmio está poupando. Eu acho que o Grêmio está poupando para buscar... Quem é que o Renato quer? Sim. Quem é que o Renato quer? Ele quer o Michel, né? Eu acho que... E coincidentemente isso, né? Aí o Michel terá a possibilidade na metade do ano. Foi o que a direção disse lá atrás. Olha, agora não tem viabilidade nenhuma. Quem sabe na metade do ano. Então, acho que o Grêmio, né, vai dar esse presente para o Renato que ele tanto quer. Acho que é uma estratégia. Aí, olha, e está poupando para chegar lá na metade do ano. Mas mesmo assim o Grêmio precisa de mais jogadores também. O time titular do Gauchão, que ganhou o Gauchão, ele não é um time ruim. Eu acho que o problema do Grêmio está nas peças de reposição, né? Mas o que está acontecendo agora, o Grêmio tem jogado as últimas partidas, o Grêmio jogou as finais do Campeonato Gaúcho sem os seus titulares, jogou a Copa do Brasil na estreia lá contra o ABC, não foi Carbacho, não foi o Luizito, que foi poupado, né? No jogo contra o Santos também, né, os titulares não atuaram. Agora esse jogo contra o Vasco, o Grêmio está nessa situação aí, não deve ter, provavelmente tudo indica que não terá alguns titulares também. Então, aí fica complicado, se não está com aqueles jogadores titulares, está usando as alternativas. O que acontece? Aí sim, aí o Renato olha para o banco e o que eu vou fazer? As lesões complicaram um pouco a situação, né? O jogo contra o Santos deu para ver, apesar de que me surpreendeu, o Bitelo também acabou, ele é um jogador completo, porque ele ajudou muito a marcação naquele jogo, que é uma característica que a gente não tinha notado tão bem assim, pelo menos eu. Ele marcou muito bem, ele fez apoiou muito bem, jogou com volante e jogou bem, né? Fez aquele meio de campo ali. O Grêmio é um time em formação, essa é a realidade, não dá para... nós estamos aí, vamos caminhando para o final do terceiro ano do ano, né? Terceiro mês do ano. Quarto, tá certo? Vamos para o final de abril aí agora, né? Vamos aí para o quinto. Ou seja, e o Grêmio, ao contrário do Internacional, que se dizia isso, olha, tem a base, mais do que a base, algumas coisas. Não, o Grêmio teve um time totalmente desmontado em função da Série B do ano passado e fez essas contratações aí também, e aí a grande maioria, né, de maneira correta, alguns outros ainda deixam a desejar. Não, até foi muito ágil a nova direção fazendo essas contratações e obtendo êxito, né? Não dá para o torcedor se queixar, né?
Evidentemente, a gente tem que ver as respostas. Quanto tempo os jogadores vão ficar no departamento médico, né? Porque... O Calef, na entrevista de terça-feira também, ele fez uma colocação que é interessante também, né? Ele questionado quando é que os jogadores podem voltar, o caso do Jeromel, outros jogadores, não, ele disse que isso aí o departamento médico vai se manifestar em relação a isso. Mas ele fez uma colocação importante, ou seja, como o Grêmio contratou muitos jogadores, né? O que aconteceu? É que cada clube tem a sua metodologia de preparação física, de treinamento, então alguns jogadores estão sentindo isso e por isso talvez tenham provocado, né, essas lesões. Porque realmente são jogadores de outros clubes com outra preparação física, isso realmente tem razão. E vamos aguardar, né? Pelo menos vem ganhando, vem se mantendo, né? Tá bem. Mas isso que o Garbaschi disse, eu acho que serve para os dois, né? Muita gente passou aqui, o Sérgio Vasco, diretor de futebol do Grêmio, disse, olha, Grêmio Internacional só tem condições de conquistar o Campeonato Gaúcho. Eu discordo. Eu acho que dependendo das... O futebol tem mostrado isso aí, né? Dependendo do andar da carruagem, conforme as coisas forem, tu pode crescer numa competição. Copa do Brasil é mata-mata. Libertadores tem a fase de grupos, depois vai para o mata-mata. Ou seja, claro que o Campeonato Brasileiro não tenha dúvidas que a exigência é muito maior, tu precisa de grupo, tu precisa de plantel. Mas essas outras competições, à medida que tu vai ganhando, tu passa, tu cresce na competição. Então, eu não vejo essa possibilidade. É difícil? É difícil. Mas o que eu vejo no Campeonato Brasileiro? Vamos lá, vamos tirar o Palmeiras. Tá bom, vamos tirar o Palmeiras. Que também vai perder muitos jogos. Tá bom. E aí? O Fluminense que está num momento bom. Porque o Fluminense também era outro momento. O que pode acontecer com o Internacional, o que pode acontecer com o Grêmio, ou seja, daqui a um pouco crescer na competição. Tá bom, e o resto? São Paulo ontem, Rogério Ceni foi demitido. O Cudê está na corda bamba. Né? O Mano tem um interesse aí de Atlético Mineiro e também do Corinthians. Ou seja, qual é o time que está tão superior assim à dupla Grenal, tirando o Palmeiras, que tem uma mecenas que banca e faz o que quer lá, né? O Fluminense, que está num bom momento, o grande Flamengo, perdeu todas as competições. Qual é o time? São Paulo, sem treinador agora. Corinthians. Qual é? Por que Grêmio Internacional não pode crescer na competição também? Tá bem observado pela tua parte, porque, lamentavelmente, pela comparação que nós vamos fazer, o Campeonato Brasileiro vai ser medido por baixo, né? Ou seja, porque os mas a realidade é essa, né, Gabriel? É claro, os times não estão bem, né? O Flamengo demitiu o treinador, agora contratou o Sampaoli, o Atlético está para demitir o Cudê, mais 1 ou 2 resultados negativos ele vai embora, o São Paulo demitiu e tudo mais. Agora, não olhando só para os outros, claro que a gente tem que olhar, agora a preocupação, e eu falo vendo o lado internacional, é que a gente não vê um progresso, Cadu. A gente vê que o time, o padrão de futebol que está jogando, não desperta assim na torcida. Porque cá entre nós, ganhar de 1-0 com as calças na mão do Metropolitanos, ganhar do CSA no Campeonato Brasileiro, não pode dar esperança. Não pode dar esperança. E eu acho ainda que no decorrer da competição, o Flamengo tem condições de crescer. Mas por que Porque não acertou o treinador? Vamos lá, vamos usar o Campeonato Brasileiro do ano passado. O que o Inter tinha tão diferente assim? O Inter tinha efetividade, porque o grupo não era nem um grupo extraordinário. O Inter teve efetividade. Teve um momento que agora o Fluminense está tendo. Não é o Inter. Não é o Inter. Não é o Inter. Vamos ser claros. Os outros não queriam. Os outros estavam interessados em... Os outros estavam interessados em Libertadores. E o Internacional tirou um vice como aborto da natureza e todo mundo se enganou. Mas o vice, primeiro, vamos lá. O Internacional não tinha culpa nenhuma que os outros estão nas competições. Não tem nada a ver. O Internacional não tinha. Né? Pior se não fizesse. Fez, mas o Internacional não tinha nada que ver. Então, com relação a esse ponto, tem uma realidade que estava mais ou menos consolidada, está havendo uma pequena variação. Qual é a realidade? A Europa leva todos os grandes jogadores para lá. Então, na verdade, o nosso futebol não é de primeira linha. Não, claro que não, é isso que eu digo. Então é o seguinte, então começa esse pressuposto.
Concordo contigo que não existe bicho-papão, a não ser essas exceções que eu digo. Então, nos últimos anos, eu sempre vinha dizendo, o time, e aí talvez seja um problema internacional, o time que tenha um grande preparo físico, ele sim. Aí nós vamos chegar num ponto. Ele vai ter condição de se destacar. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos grandes clubes, tá, eles têm no máximo 1 ou 2 jogadores diferenciados, que são jogadores que estão mais para final de carreira porque estão retornando da Europa. Os que nunca foram para a Europa são jogadores de boa qualidade, digamos, não de excelência para ir para a Europa, mas pode ser assim no nível bom e muito bom, e não excelente, vamos classificar assim. Então os times têm 2 jogadores muito bons, né? Talvez um que foi excelente, que voltou, como o caso do Luizito, que está rendendo por enquanto, pelo menos, né? Está rendendo bem no Grêmio, como exemplo. Então nós temos o quê? Mais ou menos uma média dos grandes clubes brasileiros que são iguais. Então onde é que vai dar a diferença? Vai dar a diferença no preparo físico e vai dar a diferença na organização. Então são 2 pontos. Se tiver uma organização, comissão técnica competente, treinador competente, a direção conseguir levar, imbuir todos desse objetivo de ganhar esta ou aquela competição, ou todas que puder, a diferença vai ser aí, nesses pontos, sendo que a preparação física vai ser o grande diferencial, porque o resto são iguais. Qual é a pequena diferença que houve nos últimos anos? É que nós começamos a ter 2 ou 3 times com muito orçamento, com muito dinheiro, que começaram a ter mais jogadores nessa qualidade de bons e muito bons, né, do que os demais. Então, se todos tinham mais ou menos sempre 2, 3 jogadores no máximo dessa qualidade, o resto era médio, tá? Aí valia o conjunto, isso tudo, essa organização que eu falei, e esses começaram a ter mais jogadores num nível muito bom, bom para muito bom, que é Flamengo e Palmeiras, basicamente. O Atlético também e o Corinthians, que também tem mais recursos, né? Então, acho sim possível que haja um crescimento. E aí vem a questão internacional, que andou trocando toda essa comissão técnica, né, de preparação física, enfim, e talvez aí seja um problema que o Internacional esteja enfrentando, porque nós não estamos vendo aquela intensidade que nós vimos no ano passado. O nosso time não está tendo a intensidade. Nessa questão de preparação física, e o futebol hoje, essa realidade. O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, semanas atrás, numa coletiva, foi bem claro. Olha, a técnica está em segundo plano. É pegada, é condicionamento físico. O Otacílio disse uma frase, grande Otacílio, espetacular, né? Poucos dias atrás, ele disse assim, hoje não tem mais futebol. O futebol não se joga mais, se corre. E essa é a realidade. E o Internacional, o Grêmio também está demonstrando isso aí, chega mais outras coisas, porque a intensidade é muito grande e acaba se desgastando. Se viu isso aí no jogo contra o Santos, o Grêmio. O Internacional tinha um belo preparador. Aí é uma questão de administração. Tinha o Cristiano Nunes, que está hoje lá no Atlético. O Internacional, na época, corria 90 minutos. Se tivesse que correr mais 90, corria. O ano passado também, que era um time efetivo, né? Era um time que tinha essa disponibilidade. Ou seja, tinha um preparador físico que agora foi para o Corinthians, né? Que era o preparador físico internacional ano passado. Então, esse ano o Inter está mostrando que realmente, e a preparação física te exige mais no final do jogo. Mas ontem, ou melhor, na terça-feira, pôde-se ver que o Internacional correu até o final da partida. Não, na terça-feira não dá para falar da preparação física. O Internacional correu, então é verdade que buscou o gol lá aos 46, 47 minutos do segundo tempo. Vou te dar 2 frases, Cadu. É que se diz o seguinte, não se joga mais futebol, se corre futebol. E a outra é que o futebol não é mais artístico, o futebol agora é atlético. Então, por isso que eu sempre coloco que é fundamental a preparação física e ele pode ser um fator que venha desnivelar favoravelmente aquele que está bem preparado fisicamente. Então, eu sempre ressalto isso. Cadu, o Renato fez uma observação que foi adequada. O jogo do Grêmio foi na quinta-feira e o do Santos na terça. É óbvio que o Santos ia estar melhor condição física. Mas isso não tem como fugir, isso vai acontecer para um ou para outro, né? O Renato também. Sim, mas... A mudança, alteração de data, o Grêmio vai num voo fretado, até está sendo aí, foi até uma permuta, foi um acerto lá que o Grêmio teve, o
Calef até falou na coletiva de terça-feira também, né? Que não vai ser possível isso aí se não tiver um acerto todos os jogos, né? Sendo a questão de voo fretado. Mas isso serve para todos. Daqui a um pouco tem outra rodada que um vai passar por essa situação. A não ser que daqui a um pouco o Grêmio saia de uma Copa do Brasil e só fica o Campeonato Brasileiro. O Internacional saia das duas competições também e só fica o Campeonato Brasileiro. Porque aí ele quis trocar. Mas isso não adianta, é grade de TV. É grade de TV, não tem. Aí se favorece um ao Grêmio, o outro vai querer. E aí são quantos clubes? Né? Mas foi falado aqui, abordado muito bem pelo companheiro com relação ao preparo físico e o pessoal correr, mas eu acho que tem uma coisa ainda quase que tão fundamental quanto o preparo físico, com relação à formação do plantel. Porque para ganhar um campeonato brasileiro, não vai se ter todos os jogadores ao nível de titular, mas tem que ter no banco de reserva alguém que entre e que resolva e que bota um bom padrão. E isso, sem o dinheiro, o Internacional não tem dinheiro, está com a panela vazia, o Grêmio depende de investidor para contratar, então... Vai ser todo o futebol brasileiro, exceções a esses que viraram o saco. Agora outros têm, né? Palmeiras tem... mas o Palmeiras tem uma mecena, Garbaschi. Tem uma dona de um banco. Eu não estou discutindo, agora eu estou discutindo que o Internacional não tem, então... mas não é só o Internacional, o Grêmio não tem. Se o Grêmio acabou de dizer... Tem que ter criatividade. E a criatividade dessa direção, que um certo modo teve, foi a guerra da Ucrânia. Que caíram aqui de mão beijada os jogadores. É isso aí. Então... Agora que está precisando contratar um centro médio para o lugar do Gabriel, não encontram. Não encontram. A solução é com Baralhos e com Johnny, que devem jogar na Ponte Preta, não no Internacional. Acho que não. Acho que se um time, a mecânica do jogo está organizado, esses jogadores vão render. Não, mas eles não organizam. Mas... Não organizam. É preciso organizar, mas não com eles. E uma boa jogada e um bom time, sempre ouvi falar que começa com meio de campo. O Grêmio é um time em formação. O Internacional teve mais... O time é mais ou menos, é claro, que saíram jogadores, né? Vieram outros. Mas era um time efetivo só também. Tá, mas o Grêmio é em formação e está com o melhor padrão de jogo que o Internacional. Não sei. O Grêmio... E como é que o Grêmio conseguiu contratar 11 jogadores? Porque precisava, né? Porque precisava, né? Conseguiu contratar 11 jogadores e o Internacional não consegue contratar 2 para o meio de campo. Mas vem 2 aí, tá chegando o Ener Valencia e o... E já está aqui agora. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que o senhor diz há 10 anos aqui nesse programa. O jogador que vem do exterior precisa tempo para se adaptar, né? O senhor diz no programa. Isso é verdade. E aí, quando é que eles vão se adaptar? Em novembro, dezembro? Quando estiver no 7º, 8º, 9º colocado do Campeonato Brasileiro e desclassificado. Mas isso depende de jogador para jogador. Isso é muito comum do futebol brasileiro, jogadores que voltam. Tá? Agora, por exemplo, o D'Alessandro chegou aqui, não teve período de adaptação. Né? O Luizito chegou aqui, não teve período de adaptação. Né? Isso aí vai muito jogador para jogador. Foram 2 jogadores excepcionais. Bom, tudo bem. Outra prateleira, né? Mas esse o Ener Valencia, jogador... Ele é um pouquinho... Mas esse o Ener Valencia também jogador de campeonato. É um jogador de outra prateleira, né? Tu sempre falou no programa, falou no programa que o jogador que vem do exterior precisa de adaptação. Lógico que sim. Então esses natural, que vão vir, mesmo o Arangues e o mas aí é complicado. Ter que se adaptar. Mas aí é complicado. Se não contrato, reclamo. Se contrato também reclama... Não estou reclamando. Não estou reclamando. Agora tem que contratar antes. Mas o futebol hoje, as contratações são feitas de oportunidade, Garba. O Grêmio está aí, o Calef acabou na terça-feira dizendo, olha, o Grêmio não tem condições de comprar. Nós precisamos, sabemos das nossas dificuldades, deficiências, mas não tem como contratar. Sei, compreendo. Compreendo, então. Mas é muito... Tu chega aqui, aí o jogador... Manda embora! Sim. Manda embora! Manda! Se é ruim, tá no plantel, tem que mandar embora. Mas... Sabe por quê? Porque acaba jogando. Tudo bem. O ruim acaba jogando. Para mandar embora, para mandar embora pela lei, primeiro, tá? Tem que ter algum clube interessado. Tá? Segundo, o jogador tem que sair. Terceiro, para mandar embora, como tu disse, tem que ter um acordo entre as duas partes. Se o clube pode até querer mandar embora, mas o jogador não quer, cumpra-se o contrato. Então não adianta. Isso é muito bom como discurso. Eu sei razão, discurso. Mas eu quero dizer para o senhor que mesmo cumprindo o contrato e não puder rescindir,
tira do plantel e... Aí tu desvaloriza o teu produto. Não interessa. Aí tu desvaloriza o teu produto. Então vamos... sabe de uma coisa? Olha, a regra é o seguinte, vamos botar o ruim a jogar. Tu como dirigente, olha, o Grêmio tá aí. O Grêmio tem alguns jogadores que se desfazer também. Tá até botando o GP a jogar, até para ter vamos botar o ruim na vitrine. Nova regra. O Vasco tá certo. Se o ruim tá no plantel, ele vai jogar. Isso, Ibsen e Pinheiro. Não, isso é certo. Bom, mas o jogador tá aqui. Isso, o Ibsen e Pinheiro, que era o grande frasista, dizia: jogador ruim vai acabar jogando. Não adianta. Mas não tem. A lei é diferente hoje, a lei Pelé, não tem. Agora estão querendo terminar. Não adianta. Não tem dinheiro para fazer a rescisão. É isso aí também. É muito fácil dizer que. É custoso. Então não faz, encosta. Aí tem que achar um clube que assuma. Claro. E se o outro clube não assume, salário. Mas tu acha que o pior de tudo é... não dá para colocar, não dá para rescindir, então faz o seguinte, encosta. Mas encosta. Mas tu vai desvalorizar. Aí tu vai vender pra quem? Então tá. Então vai fazer o seguinte, ó. Vamos botar o ruim a jogar pra valorizar. Não é botar o ruim a jogar. Se um grupo, né, é pequeno, daqui a um pouco tem lesão, tem cartão, tem isso, tu acaba jogando. Mas ninguém vai botar. Jogando. É isso. Então nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá bom? Assim, com essa regra, nós vamos botar o ruim a jogar. O futebol é assim. Quem sabe, aqui tem um grande... Olha, os clubes estão perdendo um grande dirigente de futebol. Aqui, pode ironizar, mas eu digo a verdade. Tá certo. Eu não poderia ser dirigente de clube porque eu não sei enrolar. Tá bom. Olha aqui, que não se enrola, e aí não tem como enrolar, até porque lá você tem exatamente a solução. Tudo que você tiver aí em dúvida em relação a imóveis, eu quero comprar, você quer vender, você quer alugar, não sabe o que fazer com o seu imóvel, né? O meu condomínio eu deixo para quem ser administrado. Então você tem a central de imóveis aí, exatamente, né, o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Então aí os contatos, né, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, e fica num bairro História, em Porto Alegre, aqui na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a central de imóveis. Então, o Domênico e toda a sua equipe, exatamente para lhe dar essa assessoria, o que você precisa em relação a imóveis. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, não é? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, é no SOS Telhado 24 horas à sua disposição. Também lavagem, limpeza, penetração de laje, de pisos, tudo que você precisar você tem no SOS Telhado. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agendam. Pode ser de manhã, de noite, de madrugada, seja a hora que for. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí, 51, código de área 999-626227. 999-626227. Olha só, estamos em época aí, declaração de imposto de renda, né? Não deixe para a última. Foi prorrogado, até 31 de maio. Mas não vai deixar para a última hora aquela correria, não fiz a minha declaração, junta papelada e tal. Faça com antecedência aí, ó. O pessoal da Village, Serviços Contábeis, está aí o telefone, ligue, agende e já encaminhe e faça com toda antecedência aí a sua declaração de imposto de renda, não deixando para a última hora. Olha, falando em hora, está chegando a hora, o grande evento que acontece no próximo sábado, 22 de abril, no Parque da Harmonia, esse evento extraordinário, Expo Churrasco, Festival Internacional do Churrasco. Confira aí. Porto Alegre te prepara! Vem aí, sábado 22 de abril, Expo Churrasco, o Festival Internacional do Churrasco. Mais de 40 estações de carnes nobres e exóticas, com chefes renomados do Brasil e exterior, expositores, workshops com temas do segmento no Parque Harmonia. Um evento pra toda a família. E ainda, show com Michel Teló ao vivo! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Garanta já o seu ingresso, expochurrasco.com.br. Vem pra Porto Alegre, a capital mundial do churrasco! Tá aí, não dá para perder, né? Venha para Porto Alegre. Pessoal que não é de Porto Alegre, olha, você viu aí na chamada aí o que vai ter, o show espetacular, Michel Teló, e todos os tipos de carne, de churrasco, né? Para curtir esse grande evento, que é o primeiro, mas com certeza já estará no calendário dos grandes eventos, as grandes festas de Porto Alegre. Então corra lá ainda, olha, a maioria dos ingressos estão praticamente esgotados, mas ainda restam alguns, né? Alguns lotes ainda, para que você participe desse grande evento. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso Dois Toques desta quinta-feira. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui,
que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o conselheiro gremista. Tá fardado ali, ó.
Marco Antônio Fumagalli, Colorado Keller Kloss e o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Nosso 2 toques para Baidóbula, lá você tem tudo na linha automotiva. Está o site, o telefone, caso você queira agendar, você é uma das lojas da Baidóbula. Eu também encostei esquina com a São Pedro e da rua São Luís 323. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, resolva aí, Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone, só você ligar, agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, aí tem a lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz, né? Aquele atendimento VIP toda aqui do Marcelo, do Alex, deixa o carro, vai buscar, espera, como você quiser, né? Toda semana, durante todos os dias. Ó, tem feriado agora, sábado, domingo, vai ficar melhor para você. Tá aí o telefone e o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Lilopes. Para deixar o seu carro, fazer a revisão do seu carro, aí é na Casa Pneu, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, tudo que você precisa lá na Casa Pneu. Aquela promoção permanente, que é exatamente para troca de pneus ou feirão de pneus. Está aí o telefone, caso você queira agendar lá na Avenida Ceará 1055, a Casa Pneu. Como é que dá para projetar esses dois? Olha, são 2 clássicos do futebol brasileiro, hein? São 2 clássicos, Internacional e Flamengo, olha, e o Cruzeiro, esse jogo vai exigir muito do Grêmio, né? Ou seja, o Grêmio, o Cruzeiro, 3 anos esteve na Série B, Fumagalli. O Cruzeiro está em formação também, não é? Porque essa transição... tem o D'Alessandro na tua vida de novo. Essa transição... Vai encontrar o D'Alessandro na tua vida de novo lá. Tá agora diretor executivo lá no Cruzeiro. Essa transição da mudança de Série A para Série A... Estreou com derrota, perdendo para o Corinthians, né, por 2-1. É outro campeonato, né? O nível de exigência, o campeonato é duro. O campeonato brasileiro é um campeonato difícil, né? Ainda não tem... A gente falou de favoritos, mas os demais a gente não sabe qual é o tamanho da maioria dos times. Só no transcorrer do campeonato que vai poder fazer uma análise maior. Como eu disse, foi o Mourinho, o Guardiola, no livro deles, que disse, olha, um campeonato longo, tu perde nas 10 primeiras rodadas e ganha o campeonato nas últimas 10 rodadas. Ou seja, tu vai mal no início. Né? Exatamente. Eu acho que vai ser um jogo difícil, porque é fora, né? Mas eu tenho como... O Grêmio vai ter uma exigência maior para poder ter uma avaliação maior. Porque agora, até na realidade, o Grêmio teve até apenas um Grenal, uma equipe grande. O Santos teve aí também. Contra o ABC eu errei, né? Eu disse que ia ser 2-1 pro Grêmio, foi 2-0, né? Ah, bom, se errar, tu te junta com o Garbaschi, porque isso aí erra sempre. Aí eu digo, errou! E eu digo... Errou! Olha aqui, ó. Isso aqui que eu vi uma manchete lá de Minas Gerais, o grande clássico que deveria ser na Série B e esse ano é na Série A. Porque Grêmio e Cruzeiro foram da Série B o ano passado, né? Então, o grande clássico que deveria ser da Série B, mas esse ano está disputando a Série A. Mas eu quero dizer uma coisa, viu? Eu nem sei ainda por que eu venho em programa de esporte ou participo de programa de esporte há 50 anos. Vou dizer por quê. Só 50 anos? 50 anos só. Não. Tá? Esse ano completou 50 anos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vir sentar num programa de esporte e a gente discutir aqui, olha, o que serve para Grêmio Internacional esse ano é o Campeonato Gaúcho. Nós não temos mais pretensões do Campeonato Brasileiro. A nossa disputa, sabe o que é? Para entrar no 5º, 6º lugar, para entrar direto na Libertadores da América. Mas isso aí não é só comum do Grêmio, não. Eu perdi a vontade. Depois, vamos bom, olha aí, torcedor gremista em Colorado. Ainda bem que ele erra sempre. Aí eu digo, errou! Não. O ano passado eu disse que o Palmeiras ia ser campeão. Não vê se aproveitar aqui. Tu disse nas últimas rodadas. Tu apontou, o ano retrasado disse que era o Santos, não foi? Foi o Atlético. O ano passado tu iniciou dizendo... Diz quem é que vai ser agora. O campeão desse ano? Vamos ver. Tem 2 pretendentes. Não, 2 não. Diz quem é que vai ser. Bom, aí tu quer me chamar de Mandiná, que eu não sou Mandiná. Não, por isso que te chamo de Mandiná. Se eu fosse Mandiná, sabe o que eu ia fazer? Eu ia apostar pra mim ficar milionário. Entendeu? Isso já é. Agora tu quer que eu diga isso? Mas vou te dizer, o franco favorito é o Palmeiras. Bom, tá. O segundo favorito é o Flamengo. Toma e nota, o resto é o resto. Toma nota aí. Então tá. Palmeiras tá marcado e Flamengo. Aí. O resto é o resto. Tá tomado nota. Vamos lá. Tá. Como todos os anos, aí depois chega no final, ele errou, a Mandiná errou. Tu é oportunista, né? Que não dá pra errar. Ele é oportunista, ele faz eu dar o palpite e eu dou com antecedência e depois ele vem me gozar. O que você não erra, aí tudo que você precisar em termos de ferragem, você encontra a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que tudo que você precisa, tudo que você imagina.
Então, mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Tá aí o endereço e o telefone de entregas também da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que tem todos os segmentos da nossa vida, né? Sempre, e sempre nos favorecendo. Como é o caso de agora. Imposto de Renda 2023, não espere para transformar seus sonhos. No Banco Sul você antecipa em até 90%, eu falei 90% da sua restituição do imposto de renda e garante, tá? Muitos benefícios. Olha, feriadão, feriado, sexta, sábado, domingo. Então você que está no litoral, que está indo, não pode deixar de curtir, né, as delícias lá do Bali Beach Pub, olha só, é massa, são frutos do mar, a tradicional feijoada no sábado, né, tá aí, ó. E também nesse feriadão, ou seja, sexta e sábado, a promoção lá do pessoal aquele que tá aí, ó. Quem quiser, olha, são o melhor do flashback, olha aí, vai ter shows lá de 60, 70, 80, 90, então, né, não perca aí nesse feriadão, sexta e sábado, lá no Bali Beach Pub, que agora está na beira da praia, em Capão da Canoa. Luciano e toda essa equipe esperando lá para curtir as delícias do Bali Beach Pub e também fazer essa festa aí, né? Com música dos anos 60, 70, 80 e 90. Vai ter para todas as idades. O que dá para dizer do Internacional, jogo com o Flamengo aí? Eu queria fazer uma consideração, Cadu. Quer dizer que depois, 50 anos depois, quando o Galego dizia que Grêmio Internacional só podia ganhar Campeonato Gaúcho, aí ganha Campeonato Brasileiro, ganha Libertadores, ganha Mundial, quer dizer que regressamos, então, só podemos ganhar para o Campeonato Gaúcho, depois, 50 anos depois. Não, só para lembrar do Galego, né? Parece que voltamos. Mas eu queria falar da atuação do árbitro do Gaúcho, já que o Grêmio vai jogar contra o Cruzeiro jogou contra o Corinthians. Né? Perdeu 2-1. E foi o gol que o VAR chamou o árbitro gaúcho, né, cedeu ao Corinthians. Porque, olha, eu vou te contar, né? Eu já está preocupado com o VAR do jogo do Grêmio. Não, eu tô... Tá, mas eu só queria dizer o seguinte, aí vamos para o Internacional falar assim, ó. Nós vamos começar a medir agora as possibilidades, porque eu lembro, falasse o Ibis Pinheiro, eu lembro, teve um Campeonato Gaúcho assim, também perguntaram para ele, mas a dupla Grenal está muito mal, porque ele disse, olha, deixa começar o Campeonato Brasileiro que aí a gente vai ver que o nível é mais ou menos o mesmo. Então agora, aquilo que nós falamos no início, o Internacional não começou a não ter resultados e, consequentemente, isso vai abalando o grupo. E agora, mesmo que minguados, os resultados começam a aparecer. Porque não que tivesse um grande desempenho, não foi, está com problema no meio-campo. Mas os demais times, pelo que eu vi, não tem uma distância tão grande. E aí vai também daquela questão de organização, preparo físico e entrega, né, de estarem concentrados, com foco na competição, aí tu consegue somar pontos. Começa a somar pontos, começa o grupo ganhar confiança. É assim que funciona, esporte coletivo. Porque os demais, claro, todos sabem que elenco que tem mais é Flamengo, Palmeiras e talvez o Atlético ainda tenha um bom elenco, mas o Cudê deve estar tratando de terminar com o time. Mas olha aqui, ó, esse jogo com o Internacional, o jogo do Flamengo, o Internacional já mostrou um outro jogo que foi contra o Fortaleza lá em Fortaleza. Esse jogo de domingo é um jogo que o Internacional vai jogar com uma corda mais esticada. A exigência é maior, a proposta é outra. Atacam ele, é diferente. Até agora, no Campeonato Gaúcho, joga contra times que ficam fechados lá atrás. E como foi na terça-feira. E o Internacional sempre. Isso aí foi desde o ano passado. Ou seja, tem dificuldades. Na terça-feira também foi um time que ficou estacionado lá atrás. Então cria uma dificuldade para qualquer clube, não é só para o Internacional. Deixa jogar, aí tu vê. É bom o Internacional. O próprio Caxias, o Grêmio, que está bem entrosado, está se mostrando bem entrosado. O Caxias jogou lá atrás e trancou. Trancou, fez 2 linhas de 4, mais o Jean Dias que recuava, ficava com 5 no meio, mais uma linha de 4 atrás, e o Grêmio não teve aquela criatividade que se espera. Agora, quando é atacado, abre o meio campo, fica mais fácil, você tem bom entrosamento. O Internacional contra o time grande, eu acho que o Internacional contra o time grande tem mais possibilidade de render, porque o Internacional, se botar jogador rápido no contra-ataque, aí entra fácil. E ele tem 2 jogadores. Mas o Internacional foi assim o ano passado.
Internacional ano passado também ficou fora, foi criticado, ficou fora, e com razão. As coisas foram, por exemplo, 2 anos seguidos que o Internacional não chega nem uma final de Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Brasileiro foi outro. E aí, claro, foi lá eliminado da Copa do Brasil, né, pelo Globo, depois a Sul-Americana pelo Melgar, mas o Campeonato Brasileiro, o Inter passou a ser outro, desde que o Mano assumiu. Né? Por isso que eu acredito no crescimento, sim, tanto de Grêmio Internacional nessa competição brasileira, até pelo nível baixo das outras equipes, tirando aquilo que a gente já falou. Se quiser chegar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, não pode ser metido de pato a ganso. Tem que reconhecer o seu padrão e saber que o Internacional não é tudo isso. Então o Internacional tem que aprender a jogar muito fechadinho e sair no contra-ataque. Não pensa que tem toda essa bola que não tem. Não é sério para Grêmio e para Internacional. Tu tem que jogar, te adaptar conforme a outra equipe, né, Garbasco? Não vai, evidente que não. Tu também não vai ficar um time encolhido lá atrás, depois tu chega aqui, não sai pro ataque, fica lá atrás encolhido, não sai pro jogo. Aí tu sai nisso. Fala em chegar, nós estamos chegando, agora estamos indo para onde? Onde vamos sempre, né? Barranco Churrascaria, mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição, né? E tem aquelas promoções, né? Você tem promoção de terça a domingo, a de hoje, confira aí a promoção do Barranquinho. Olha, e você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre que estou lá, em outro local, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidades do Jefferson Sternal são permanentes, né? Passe lá, você sai de carro novo. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro, né? Da Kia, olha, a Sul Motos estará presente, né? Nesse grande evento que teremos com a Kia e também, bom, antes disso, né? Os adeptos de 2 rodas, aí as facilidades do Jefferson é lá na Suzuki São Motos. Moto para passeio, moto para trabalho, como você quiser. 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos, na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Motos. E a Sul Motos estará presente, né? Já falamos no transcorrer do programa. Amanhã vamos falar mais ainda, ou seja, do grande evento que acontece, né? No próximo sábado, agora, né? Dia 22, no Parque da Harmonia, o Expo Churrasco, esse evento internacional que vai acontecer aqui em Porto Alegre. E a Sul Motos estará presente, com a Kia e também com a Suzuki. Obrigado, Fumagalli. Obrigado, Keller. Obrigado, Garbaschi. Olha, obrigado a você também pela audiência e pela companhia. Um bom feriado a todos, né? Continue aqui com a programação da Rede Sul de Televisão. Todos vocês, uma boa noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.